vídeo de hoje nós vamos falar sobre reprovação em concursos públicos. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitos concurseiros não querem nem saber, evitam a todo custo, porque ninguém quer, que é ser reprovado, né? Reprovação, essa palavra que causa calafrios aí na maioria dos candidatos, mas que é muito necessário a gente falar sobre ela, porque acontece, eu não conheço ninguém que hoje é servidor público que não tenha passado pela experiência da reprovação. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu já vi vários vídeos por aí falando o que fazer para ser aprovado em concurso. Inclusive eu tenho vários deles aqui no canal, mas eu não conheço muitos vídeos que falem sobre como agir, né, o que fazer depois de uma reprovação, que é uma coisa muito comum. Todo mundo vai passar por isso, ou a maioria dos concurseiros vão passar por isso. E o que eu reparei é que quando a gente fala em reprovação, a gente tende a trazer um conhecimento que é lá do ensino médio, lá da nossa época de escola, né, ensino fundamental, ensino médio, que é o conceito de reprovação que existe, né, o peso que existe a reprovação lá na época de escola, que basicamente na época de escola a reprovação está diretamente ligada a não estudar. Então na escola, se você reprova é porque você não estuda. Se você estuda, por consequência, você vai ser aprovado. E a gente tende a trazer essa mentalidade para o mundo dos concursos. E não só a gente, tá, que estuda para concurso, mas todas as pessoas que estão à nossa volta também, que nunca estudaram para concurso ou que já estudaram, também trazem essa mesma mentalidade. Ah, você não passou porque você não estudou ou não estudou o suficiente. Só que a gente ignora uma coisa muito básica nessa equação, que é o seguinte: a concorrência. Concurso público é concorrência, concurso público é uma competição, coisa que é totalmente diferente da escola. Na escola, você não precisava tirar as 10 melhores notas para ser aprovado, para passar de ano. Você precisava tirar uma nota lá, média, 7, 6, enfim, e você era aprovado. Você não precisava, por exemplo, tirar 9,5 para conseguir ser aprovado, porque só tinham 10 vagas para o próximo ano. Não era assim que funcionava. E a gente ignora totalmente isso quando fala de concurso público, e não deveria, porque a gente acaba se cobrando demais por uma coisa que não está no nosso controle. Eu sei que assim, a cobrança ela existe, ela sempre vai existir no mundo dos concursos e ela é necessária, mas ela é necessária até um certo ponto. Eu costumo dizer que diante de uma reprovação surgem 4 tipos de candidatos, 4 tipos de concurseiros. O primeiro tipo é o mais clássico, é o que a grande maioria faz, que é desistir. Ah não, concurso público não é pra mim, concurso público é furada, já tem carta marcada. Tenho certeza que você já conheceu alguém que te falou exatamente isso, que o concurso público era carta marcada, que já tinha as pessoas certas para entrarem na prefeitura, por exemplo. Bom, claramente esse vídeo não é para esse tipo de candidato, porque afinal de contas ele já até desistiu, ele nem vai estar assistindo esse vídeo. O segundo tipo de candidato, né, o segundo tipo de concurseiro depois de uma reprovação, é aquele que liga o foda-se literalmente e fala assim: não, tá tudo bem, eu já dei o meu máximo para essa prova, tudo bem, bola para frente, vamos para outra prova. Esse tipo de reação, esse tipo de concurseiro, parece a princípio ser muito interessante, né? Afinal de contas ele não sofre com a reprovação e vai bola para frente, vida que segue. Mas não é bem assim, porque o que acontece? Quando você simplesmente ignora tudo que você fez na sua preparação, né? Você ignora os erros que você cometeu e simplesmente bola para frente, você tende a repeti-los nas provas seguintes, e isso não é legal, porque você vai ficar patinando enquanto você não encarar esses erros. Então esse tipo de candidato também é muito perigoso e não costuma se dar bem em provas de concurso. O terceiro tipo de concurseiro, né, o terceiro tipo de mentalidade depois de uma reprovação, é aquele que é exatamente o oposto desse que simplesmente ignora os erros. Ele acha que tudo que ele fez na sua preparação está errado, ele resolve mudar tudo. Se ele estudou com PDF, depois ele vai estudar por videoaula. Se ele não fez revisão, agora ele vai fazer revisão. Se ele estudou a lei seca, agora ele não vai fazer lei seca. Se ele estudou 2 horas, agora ele vai estudar 4. Enfim, ele vai mudar toda a sua rotina de estudos, porque ele parte do pressuposto que se ele reprovou é porque ele errou. Porque na escola a gente aprende assim: quando você reprova é porque você comete erros, logo você precisa fazer alguma coisa diferente. E não necessariamente isso é verdade, porque você pode ter reprovado por motivos alheios
a você. Por exemplo, você pode ter reprovado porque você estava estudando há 4 meses para concursos e você fez uma prova que tinha uma vaga e você estava concorrendo com pessoas que estudavam para aquele cargo há pelo menos um ano e meio. Então, repare que assim, você fez todo o processo, mas você não conseguiu chegar a tempo para estar competitivo. Isso não quer dizer que a sua preparação foi errada. Quer dizer que você precisava de mais tempo para ter visto mais assuntos. Mas Felipe, eu consegui fechar o edital. Entenda uma coisa, fechar o edital não é sinônimo de aprovação. Se fosse assim, eu teria sido aprovado em pelo menos 90% dos concursos que eu fiz, porque eu raramente vou para uma prova de concurso e tenho que ter pelo menos uma vez fechado o edital. Mas isso não significa que você absorveu todo o conteúdo do edital. Você vai estar lidando com pessoas no mundo dos concursos que passou por aqueles assuntos do edital várias e várias vezes. Você viu apenas uma se você está estudando há 3, 4 meses para uma prova. Então não é assim que funciona. O fato de você ter fechado o edital não significa que você estava pronto para concorrer com pessoas que estavam estudando há 2 anos. Mas uma outra questão que também surge muito. Estou estudando há 2 anos para concurso e mesmo assim fui mal na prova. Tá, e aí você precisa parar e pensar. Por que que eu fui mal? Eu fui mal porque de fato eu não me preparei adequadamente. Ou, por exemplo, eu fui mal porque assim, eu estou estudando há 2 anos, mas nesses 2 anos eu só estava estudando para concursos de prefeitura. Então, eu domino acessibilidade, eu domino urbanismo, eu domino conforto ambiental, instalações prediais, porém eu estava fazendo uma prova do CAL, uma prova de CAL que, por exemplo, cai em legislações que eu nunca estudei na minha vida, como as resoluções do CAL. Então você não tem como julgar todos esses 2 anos de preparação que você já teve para outras provas e comparar com uma prova que você começou do zero. Entende a situação? Você precisa fazer essa análise sobre o que de fato realmente é um erro na sua preparação e o que na verdade é uma falta de maturidade, uma falta de tempo de absorver o conhecimento. Mas nós temos um último tipo de concurseiro ainda, que é aquele que faz uma autoanálise rigorosa, objetiva, sobre quais foram os erros que ele cometeu na sua preparação. E normalmente é esse concurseiro que consegue as suas aprovações posteriormente, porque ele faz essa reflexão e essa autoanálise. Tá, reprovei, mas reprovei por quê? Reprovei porque não tinha conhecimento suficiente sobre os assuntos, reprovei porque não estudei da forma adequada, usei material errado, reprovei porque só estava estudando 1 hora por dia, precisava de mais tempo. Por que que eu reprovei? Não é simplesmente eu falar assim, não, reprovei, não vou mais ver esse assunto, e também não é reprovei e está tudo errado. Não, é reprovei e vou ver aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo, só assim você vai conseguir as suas aprovações. Foi assim comigo e é assim que a maioria dos concurseiros. Não existe no mundo dos concursos, pelo menos eu não conheço ninguém que consegue passar em todas as provas que faz. Não existe concurseiro que passa de primeira e nunca vai ser reprovado em uma prova. A regra em concursos, na verdade, é você ser reprovado, não ser aprovado, né? Então uma dica que eu posso te dar, né, para lidar melhor com a frustração de uma reprovação é o seguinte: o que eu normalmente faço é, quando eu começo a estudar para uma prova, eu faço uma análise primeiramente em qual estágio eu estou em relação a essa prova. Veja bem que eu falei a essa prova e não a minha preparação como um todo. Por quê? Eu posso estar indo fazer uma prova, me comprometendo a fazer um concurso para uma área dentro da arquitetura que eu nunca estudei na minha vida. Então, basicamente, eu vou estar começando do zero porque eu não conheço a maioria das legislações que estão sendo cobradas. Então, o que eu costumo fazer é estabelecer um percentual de acertos. O meu objetivo nesse concurso é fazer 80%. O meu objetivo nesse concurso é fazer 85% de acertos e por aí vai. É claro que o seu objetivo não pode ser, por exemplo, ser aprovado, ou o seu objetivo não pode ser fazer 100% da prova. Veja bem, quando você estabelece como meta ser aprovado num concurso que tem uma vaga, isso quer dizer que necessariamente você precisa ser melhor que todo mundo. E não tem como isso não dar em frustração. Porque o que acontece? Você até pode conseguir ficar em primeiro lugar no concurso, né? É muito raro, só uma pessoa vai conseguir. Você pode conseguir, mas qual que é a questão? Você não tem como controlar como as outras pessoas que vão fazer essa prova vão se sair nesse concurso. A menos, é claro, que você gabarite, né? E mesmo assim você corre o risco de mais uma pessoa gabaritar e você ser mais novo que ela, né? Então, não tem como você controlar isso, a sua aprovação. Por isso que eu costumo estabelecer percentual, porque isso é uma coisa que só depende de mim. Fazer 85% de meta, né, de uma prova, de acertos, só depende de mim, não depende do meu concorrente. E quando eu consigo atingir isso, ok, eu entendo que eu estou no caminho certo. E a partir do momento
que eu não consigo atingir esses 85%, daí sim eu tenho o direito de me cobrar e falar assim, bom, fui mal na prova. Às vezes a minha meta era 85%, eu fiz 75%, 10% é muita coisa. E daí você tem que fazer uma reflexão. Tá, eu tirei 10% a menos por quê? Porque eu fui mal na prova porque eu não tinha conhecimento de determinados assuntos, eu precisava estudar mais. Ou não, eu fui mal na prova porque a prova veio num nível muito difícil e a média geral de todo mundo que fez a prova foi essa. Inclusive, os primeiros colocados fizeram, sei lá, 78%. Faça essa autoanálise, seja sincero com você, porque só assim você vai conseguir evoluir nos estudos. Não tem como conseguir aprovações em concursos públicos sem lidar com as reprovações. Se você simplesmente resolver ignorar as reprovações, você vai continuar reprovando, isso é fato. Porque principalmente se você estuda para uma área, como é a área de arquitetura, que costuma ter uma vaga, cadastro de reserva, você precisa ter um autoconhecimento daquilo que você é bom e daquilo que você não é muito grande. Porque você vai precisar, para conseguir a sua aprovação, ficar nas primeiras colocações. E para você conseguir ficar nas primeiras colocações, você precisa analisar os seus erros para evitá-los. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas aí para os próximos vídeos e até o próximo vídeo.